Vamos seguir aqui? Nosso assunto agora é bem delicado, viu? O racismo continua fazendo vítimas no Brasil e no mundo. Por isso, precisamos sempre retomar esse assunto aqui no nosso programa. Olha só esses números. Segundo o último Anuário Brasileiro de Segurança Pública, os casos de racismo tiveram um aumento de 68% em 2022. Foram registradas 2.458 ocorrências no período. Vou conversar mais sobre esse assunto agora com a Elizabeth Sheidmar, que é voluntária do Grupo Mulheres do Brasil e líder do Comitê de Igualdade Racial e Combate à Violência contra a Mulher. Ela está conectada aqui comigo, vai bater esse papo super importante, né? Seja muito bem-vinda, ótimo dia, Elizabeth. Bom dia, obrigada, Wilker, pelo convite. Estar aqui mais uma vez participando aí com vocês para falar de um tema realmente bastante desafiador, mas que nós precisamos falar sobre ele, né? Primeiramente, eu queria agradecer o convite e convidar todos que tenham essa oportunidade de conhecer o Grupo Mulheres do Brasil, né, através do site www.grupomulheresdobrasil.org.br. E quando a gente fez esse crescimento desses números com relação ao racismo, o que me vem à mente é o seguinte: as pessoas precisam entender que o respeito é a base de tudo, né? E por que a gente precisa entender que o respeito é a base de tudo? O racismo vem muito dessa questão da superioridade de uma pessoa, de uma raça com relação a outra, né? Então, as pessoas acreditam que elas sejam superiores, né? Então, vem primeiro a gente entender o que é o preconceito, né? Que eu tenho aquele preconceito, uma ideia pré-concebida com relação a determinada pessoa. Então, eu tenho um preconceito, eu não tenho nenhuma base, mas eu tenho preconceito com relação àquela pessoa. E o que é discriminação? Eu tratar uma pessoa diferente de uma forma prejudicial em razão de alguma característica que ela tem. O racismo é o que eu faço. Eu faço isso em questão da raça. Eu me acho superior, né, àquela raça, àquela outra pessoa que é diferente de mim, e por causa disso eu crio atos que discriminem essa pessoa, que deixe que ela participe ou tenha acesso a direitos. Isso é o racismo, né? E aqui no Brasil a gente vê esse número crescendo muito. Tem também muito que hoje as pessoas estão falando sobre racismo, estão denunciando, né? E hoje a gente tem ainda um celular onde você o tempo todo você consegue filmar e gravar e ter prova daquele racismo que está acontecendo. Então, só para você entender que essa questão do racismo tem muito a ver com essa questão de uma raça se achar superior à outra. Quando a gente fala de racismo, a gente tem que trazer a questão do racismo estrutural. O que é o racismo estrutural? É uma estrutura que foi criada na sociedade, em razão de uma herança, né, escravocrata, onde o povo negro foi escravizado. A gente acredita que há uma superioridade de pessoas brancas em relação a pessoas negras. E a gente soma tudo isso, a ausência de políticas públicas, né, que garantiam que pessoas negras, pós-abolição, a abolição, é bom deixar claro, inacabada, tivessem acesso a direitos, tivessem acesso à moradia, à escola, à reparação, fez com que essas pessoas ficassem à margem, né, da sociedade. Então, a gente soma todas essas questões, aí a gente tem esse racismo que é estrutural. Você pode perceber, Wick, que a gente normaliza estar em espaços onde não há pessoas pretas, num país como o nosso, onde 56% da população se autodeclara pretas e pardas. Olha que coisa interessante. Então, a gente vai em ambientes que não tem pessoas negras e a gente acha isso absolutamente normal. Isso é na estrutura, a gente acha normal que não tem, se não tem, é porque não é para estar lá, é preguiçoso, não se preparou. Então, a gente traz isso na nossa estrutura, na nossa cultura. E a gente precisa mudar essa nossa forma de pensar. Não pode ser normal. Por exemplo, eu vi uma cena antes de começar o programa, tinha uma pessoa num jogo, duas moças ofendendo um jogador num campo, imitando macaco. Aconteceu isso também agora, né, nesse grupo de juventude que foi para a Rua Cristal Papa, fazendo barulho de macaco quando vê a delegação do Brasil chegar. Olha como a gente naturalizou, né? A gente acha que a gente é tão superior que a gente pode fazer isso sem qualquer consequência. Então, a gente precisa entender que primeiro que racismo é crime, né? Então a gente precisamos, se a gente não entender por uma questão de conscientização, a gente vai entender porque é um crime, o racismo é crime e tem uma penalidade legal. Então a gente entendendo isso e a gente entender por que a gente naturalizou essa situação.
Tá onde a gente partiu do princípio que pessoas negras são inferiores às pessoas brancas. Então, a gente precisa entender que as pessoas são diferentes, todo mundo é diferente, nós temos aqui diversidade, né? Eu sou uma pessoa negra, de pele retinta, você é uma pessoa branca, eu tenho pessoas que são loiras, morenas, baixas, nós somos diferentes, mas essa diversidade, ela agrega valor, ela traz muito crescimento e troca de experiência de pessoas de vivência diferente. Mas a gente precisa trabalhar para que esse racismo seja eliminado. Falar sobre racismo na escola. Oi, pode falar. A gente tem no nosso país a maior população negra fora da África, certo? Exatamente. Por que ainda hoje, em 2023, a gente continua tendo esse problema do racismo tão enraizado na nossa cultura, na nossa sociedade? Porque a gente, por mais que tenha demorado demais para abolir a escravidão aqui no nosso país, a gente tem acesso à informação. Todo mundo consegue fazer uma pesquisa na internet, todo mundo consegue ler, todo mundo consegue buscar se informar. Já não era para a gente ter números menos expressivos de racismo num país como o Brasil? Eu também acredito que sim, que era para a gente ter um número menos expressivo, principalmente o Brasil, que tem a maior população negra fora da África. Mas o que a gente acostumou? A gente se acostumou em não ver pessoas negras. E a gente passou uma história ouvindo que pessoas negras eram inferiores, que foram escravizadas, que são preguiçosas. Toda a estrutura que foi criada, que foi contada nos livros, a gente na televisão, quando a gente vivia pessoas negras, agora a gente está vendo isso mudando bastante, né? Nas novelas, no jornalismo, quando a gente via pessoas negras, elas tinham um papel subalterno. Pessoas que trabalhavam como porteiro, nada contra essas profissões, são muito dignas, mas o papel que eu via que cabia às pessoas negras era um papel de subalternidade. Quando você olha na política, você não vê pessoas negras, você vai no hospital médico, você não vê pessoas negras. Então você acha que o papel das pessoas negras é realmente aquele papel de subalternidade. Quando você não vê, você acredita, e você começa a acreditar que realmente eu sou superior, ou então que não estão lá porque não tem competência, não tem inteligência, porque essa discriminação, né, vem também pelo tom de pele, e também tu achar que eu sou muito melhor que elas. Então eu naturalizei isso, né, no meu dia a dia, todas as imagens, tudo que eu via é negativo, então eu começo a fazer essa ligação do que relaciona a pessoa negra negativa, você vê as palavras, né, câmbio negro, mercado negro, tudo que é negativo, né, lista negra, a gente relaciona a pessoa negra. Então, isso que é negativo, eu acabo não vendo como positivo. Então, eu acabo criando essa mentalidade aí de achar que eu sou superior e eu posso, em razão disso, discriminar. A gente está dentro de uma mudança muito grande na sociedade, mas isso ainda a longo prazo. Nós temos muito tempo, como você disse, de escravidão. O Brasil foi o último país a abolir a escravidão, né? E muito pouco tempo, né, pós-abolição, não são mais ou menos 140 anos, né, de abolição, então nós temos mais tempo de período de escravidão do que de abolição. Então você soma-se a isso sem nenhuma política reparatória, né, das pessoas escravizadas. Elas foram simplesmente colocadas à margem da sociedade. Tá explicado então, Elizabeth. Agora outra questão que eu queria que você conversasse com a gente, traduzisse para uma linguagem bem fácil para quem está em casa também entender, é a seguinte: a gente percebe que o racismo ele se manifesta de forma explícita em muitos casos, como a gente viu no caso do jogo de futebol, o jogo do Corinthians, que os corintianos foram ali vítimas de racismo. E a gente percebe que o racismo também acontece de forma implícita, ou seja, de forma velada. Em quais ocasiões, exemplifica para a gente, o racismo acontece na nossa sociedade e às vezes a gente comete esses atos de racismo até de forma não intencional? Existem várias formas de racismo que é velado, né? Tem aquele direto, que é muito mais fácil de a gente se defender e tomar ações quando o racismo é direto, né? Eu sei que a pessoa está praticando o racismo, ele é direto, mas tem aquele racismo que é a falta de oportunidade. Né? Então, o que eu faço? Eu tenho uma vaga de emprego, apesar que a vaga ela não diz que é para todo mundo, na hora que eu vou contratar, eu vou contratar uma pessoa parecida comigo. Uma pessoa branca,
Então, eu estou buscando sempre, eu não estou impedindo a pessoa, a vaga é aberta, você pode concorrer, mas na hora que eu vou contratar, eu não vou admitir você. Eu não falo que seja pela questão de cor de pele. Eu vou procurar vários subterfúgios. Não teve fit cultural com a empresa, não é o perfil. Mas, na realidade, atrás daquela negativa, tem uma questão racial. O racismo velado, quando você acaba não vendo médicos, eu não quero ser atendido pela pessoa, não, eu prefiro vir em outro horário, sabe? Porque esse horário, não prefiro um horário mais adequado para mim, para não ser atendido por aquela pessoa. Então, tem muitas situações onde o racismo velado acontece, e é muito nessa negação de oportunidades, né? Eu acabo criando barreiras invisíveis para que aquela pessoa não alcance alguns espaços. Isso é um racismo velado. E ele vem muito da estrutura da sociedade, né? Por isso, quando a gente fala muito dessa questão de cotas nas escolas, nas universidades, quando a gente fala de vagas afirmativas, ela vem para que a gente consiga mudar essa situação e as pessoas começarem a entender que a oportunidade deve ser igual para todos. E esse racismo mais velado, ele é igualmente agressivo, né? Porque retira daquela pessoa, muitas vezes, a oportunidade de trabalhar, a oportunidade de entrar em um determinado ambiente sem ser tratada de maneira diferente. A gente tem casos claros e exemplos claros. Não foi só uma ou duas vezes que aconteceu, né? A pessoa entra numa loja ou entra no mercado e ela é observada mais de perto, unicamente por ter um tom de pele negro. Então, tudo isso acaba caracterizando esse racismo que não é dito, né? Ninguém diz assim, eu sou racista, mas a pessoa tem comportamentos que favorecem uma discriminação, um preconceito. Exatamente, assim, a gente sempre fala a pessoa negra que ela entra numa loja, ela está sempre acompanhada, né? Eu não digo que ela não pode entrar naquela loja, mas ela sabe, ela vai ser o tempo todo seguida, olhada, observada. Eu vou achar que aquela pessoa vai ser a pessoa que vai furtar. A pessoa está andando na rua, a pessoa atravessa a rua. Uma pessoa negra está andando na rua, a pessoa imediatamente atravessa a rua. Não, eu nem percebi que eu fiz isso. Isso é um racismo velado. Você está sentado numa festa, tem uma pessoa negra, a primeira coisa que você faz é tirar a bolsa de perto. Né? Não, eu não sou racista, né? Essa é uma pesquisa que foi feita, né? Aonde se perguntou para as pessoas se acreditam que existe racismo no Brasil. A maioria das pessoas falam que há racismo no Brasil, e quando você pergunta ao contrário se a pessoa é racista, a pessoa fala que não. Né? Porque quando a gente fala de racismo, a pessoa parte muito desse princípio. Eu sou uma boa pessoa, então eu não posso ser racista. Né? E ela está o tempo todo tendo práticas racistas no seu dia a dia. No elevador, na loja, no supermercado, na hora de contratar. Então, o tempo todo, na hora de você atravessar a rua, né, o tempo todo você está tendo comportamentos racistas, mas você não se vê como uma pessoa racista. E como que eu resolvo isso? Quais ferramentas a gente tem hoje para mudar essa realidade? Bom, a primeira coisa é tomar consciência, né? É que nem quando a gente fala da pessoa que tem um problema com álcool. Eu preciso reconhecer o racismo. Eu preciso reconhecer que ele existe. E precisa reconhecer que eu, vivendo numa sociedade que é estruturalmente racista, eu também faço e tenho práticas racistas. A partir desse conhecimento, eu preciso entender a história. Qual é a história do Brasil que não foi contada? Qual foi o povo que ajudou nessa construção desse país? Quais foram as políticas públicas que foram feitas após a abolição para que essas pessoas negras fossem incluídas na sociedade? Se essa pessoa negra, após a abolição, ela não podia frequentar a escola, ela não podia ser proprietária de terra, e ela foi expulsa das fazendas, ficaram sem empregos, então, assim, elas ficaram à margem da sociedade. Então, entender a história, né? Eu tenho muitos livros, muitas coisas que eu posso conhecer um pouco da história do Brasil, daquilo que não foi contado, e a partir do momento que eu tomo essa consciência com relação à questão racial, eu começo a mudar o meu comportamento. Quais são as práticas racistas que eu tenho feito no meu dia a dia? Qual é o meu meio que eu vivo? Quantas pessoas negras fazem parte do meu dia a dia? E por que não fazem? Né? Aonde estão as pessoas negras? Então eu começo a perceber aquele teste do pescoço. Se eu ir num restaurante, só tem pessoas brancas, tem alguma coisa errada. E aquilo precisa me incomodar.
né? E eu preciso, esse comportamento vem inicialmente da gente, a gente só muda uma sociedade a partir da gente mesmo. Né? Nós que somos o agente modificador de uma sociedade. Então, a partir desse momento que eu tomei consciência que eu sou uma pessoa racista, que eu me eduquei com relação à questão racial, que eu comecei a abrir espaço para consumir livros, assistir filmes, conviver com pessoas que são diferentes de mim, eu começo a perceber o quanto que eu começo a mudar o meu comportamento. Com meus filhos, eu começar a trazer livros que falem sobre, com crianças, contando história com crianças negras, com crianças, com pessoas com deficiência, com pessoas diversas. Eu vou criar meu filho de uma forma diferente. E não é só falar, é efetivamente mudar comportamento, né? Eu preciso mudar o meu comportamento para que a gente tenha uma sociedade que seja cada vez mais igualitária. Certo, você falou aí sobre conhecer a história, e aí me veio à mente agora a questão das cotas, né? Muita gente critica, muita gente não compreende a importância delas, as cotas em universidades, em outras áreas, porque acreditam que é uma vantagem, que acreditam que é injusto, mas tudo isso, quando a pessoa estuda um pouco da história aqui do nosso país, a história da nossa sociedade, a pessoa percebe que é mais do que justo, né? A pessoa ter a possibilidade de ter uma reparação daquilo que ela teve de prejuízo. Algo que foge do controle, ninguém tem controle sobre o que já aconteceu, mas hoje a gente pode tentar reparar isso de alguma forma. Queria ouvir você sobre isso. Bom, primeiro você entender que cotas nas universidades é uma ação afirmativa, né? Então, assim, existem diversas ações afirmativas para que a gente possa fazer uma reparação, né, daquilo que foi histórica, né? Porque você tem uma raça, um povo que ficou atrás, né? Que as oportunidades não foram iguais, então eu preciso trazer essas pessoas para que as oportunidades sejam iguais e através dessas ações afirmativas como cotas da universidade, eu começo a diminuir as diferenças. Então, você percebe que as universidades mudou a cara, mudou a cor das universidades após as cotas. E você percebe também que não só não houve o nível das universidades não caiu, muito pelo contrário, a gente tem muitos profissionais, muitos acadêmicos negros trazendo conhecimentos relevantes para a sociedade, médicos negros, professores de história, sociologia, advogados, dentistas, biólogos, cientistas que vieram através das cotas, né? Então, a gente vê como isso é importante. Quando eu tenho pessoas negras que entram nas universidades, ela começa a contar uma outra história. Ela começa a ser, primeiro que eu conto a história a partir da vivência aquilo que foi omitido. E também ela passa a ser referência, modelo para outras meninas, para outros jovens negros, que falam, se ela entrou, eu posso também estar lá. Eu posso ser médico, eu posso ser dentista, eu posso ser repórter de televisão, eu posso ser jornalista, eu posso ser advogado, eu posso ser juiz. Então, essas cotas veio para isso. Se eu tenho 56% da população negra e essa população não está inserida, alguma coisa está errada, porque o Brasil perde, né? Perde pessoas que têm poder de consumo. Também economicamente não é uma ideia inteligente. Eu tenho que fazer que essas pessoas tenham um crescimento, tenham uma ascensão, para que o Brasil também cresça como nação. Ele tem aí poder de consumo com uma população cada vez com maior poder aquisitivo. Então, isso é muito importante quando a gente fala de cota. E tem cotas afirmativas tem cotas para as universidades, tem as vagas afirmativas exclusivas para a pessoa negra. Por quê? Nossa, mas isso não é discriminação? Isso não é racismo reverso? Não. As vagas, a maioria, sempre foram para pessoas brancas. Se você olhar nas empresas, as empresas, na sua maioria, são de pessoas brancas, tirando a base, né, naquele cargo mais operacional, que tem pessoas negras, mas quando você vai subindo, só tem pessoas brancas. Então, essas vagas veio para quê? Para que a gente tivesse mais representatividade, que as empresas representassem o que é a sociedade brasileira. Certo. No início da nossa conversa, eu te apresentei como voluntária no Grupo Mulheres do Brasil e líder do Comitê de Igualdade Racial e Combate à Violência contra a Mulher. Queria que você falasse um pouco mais para a gente sobre o trabalho que você desenvolve.
Bom, o Clube do Mulheres do Brasil ele vai completar 10 anos agora, em outubro, né? Ele foi um grupo fundado pela empresária Luiza Helena Trajano, né? E por outras 40 empresárias, né? Empresárias, quando eu falo, não estou falando de grandes empresárias, é desde a microempresária, pessoa de comunidade, que numa reunião que elas tiveram em Brasília, para falar sobre o empreendedorismo feminino, elas perceberam que elas tinham muito mais para devolver para o Brasil do que a pedir. E elas criaram o Grupo Mulheres Brasil, que vem pensar no Brasil a partir desse protagonismo feminino, a partir desse olhar feminino, para trazer mudanças, para fazer ações. E o grupo nasceu com 40 pessoas, hoje ele está com quase 120 mil pessoas no Brasil, no exterior, e nós trabalhamos por causas, né? Por comitês, a gente chama de comitê ou causas, igualdade racial, violência contra a mulher, políticas públicas, educação, saúde. Quem não lembra da campanha Unidos pela Vacina? Então, a gente tem várias campanhas e ações voltadas para as temáticas que a gente escolheu para atuar. Refugiados, e a partir dessas ações a gente pensa tanto em ações para minimizar, né, ações práticas, como também políticas públicas. No Comitê de Igualdade Racial, né, a gente tem ações voltadas justamente para trazer mais mulheres negras em cargos de liderança. Então, a gente tem programas de aceleração de carreira, programa para jovens, meninas negras, para que elas tenham inspirações e que elas consigam ter planos de vida, para que elas se mantenham no ensino formal. Como também a gente trabalha com a conscientização de crianças e adultos com relação ao racismo, né? Vamos entender, vamos falar sobre, vamos conscientizar para que a gente consiga construir novas gerações e mudar as gerações que estão aí. Então, a gente trabalha isso. E no Violência contra a Mulher, a gente está no Agosto Lilás, a gente também tem um trabalho de conscientização com relação à violência contra a mulher, que os índices também, como o racismo, são índices altíssimos. A gente vê cada dia o número de feminicídio e de violência contra a mulher crescendo muito no Brasil. Tá certo, Elizabeth. Muito obrigado pelo seu tempo aqui com a gente. A gente podia ficar horas e horas conversando, porque é muito bom te ouvir. Mas, infelizmente, o nosso tempo chegou ao fim. Agradeço muito sua presença, viu? Até a próxima. Até a próxima. Obrigada. Abraço. Tchau, tchau.